Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Gardel. Hoje vai ser um vlog um pouco diferente para vocês. Eu tenho a produção aqui, eu não vou mostrar o nome dos clientes, mas tem algumas coisas para serem feitas. Uma cliente entrou em contato ontem, era 9h30 da noite, pedindo um kit festa para mim, se eu conseguiria fazer de última hora. É um bolo coberto com buttercream, como um recheio. A minha massa já tá pronta, porque, gente, eu sou precavida. Minha massa tá aqui. E o recheio é ninho com Nutella, então o recheio firme, então eu aceitei o pedido dela, tá bom? Agora eu vou filmar pra vocês, vou fazer o recheio de ninho gourmet. E depois tem mais outros bolos. Tem um bolo de 1 kg de brigadeiro, o recheio já tá pronto e a massa também. E tem um bolo também de 2 quilos aqui de recheio de mousse de morango. Então, tá bom? Vai acompanhando aí que eu vou filmar pra vocês verem. Comecei a produção do meu dia aí, fazendo o meu brigadeiro branco de ninho, pra poder rechear o meu bolo coberto com buttercream, que a minha cliente tinha pedido de última hora. É um recheio gourmet, eu usei uma caixa de leite condensado, uma de creme de leite, chocolate nobre branco e bastante leite ninho. Misturei bem para poder deixar bem homogêneo essa mistura aí, e aí levei pro fogo e fui fazer o meu recheio. Enquanto o meu recheio esfriava, aí eu fui rechear esse bolo de 2 quilos, massa de chocolate, como vocês podem ver, e o recheio era um mousse de morango. Como o mousse é um recheio mais molinho, e a cobertura desse bolo a minha cliente pediu de brigadeiro de chocolate, então eu fiz uma barreira de contenção aí com o próprio brigadeiro, para na hora que eu jogar o meu brigadeiro para cobrir esse bolo, não ter perigo de derreter o meu recheio. Porque o recheio que vai no meio do bolo, o mousse de morango, ele é a base de chantilly também. E em contato com o brigadeiro morno, para cobrir o bolo, ia derreter. Então eu faço essa contenção aí de brigadeiro, de chocolate mesmo, e aí para depois colocar o meu recheio no meio. Fiz o meu recheio de mousse de morango, ele é bem maciozinho assim, mas aí depois ele fica algumas horas na geladeira e ele firma. E aí depois de rechear ele bem, espalhar bem, aí eu vou ter bastante cuidado para não ultrapassar a minha contenção que eu fiz. E depois de arrumar bem, eu venho com a camada de cima de chocolate. E aí eu molho bem, e aí esse bolo aí vai descansar, né, para poder entregar depois pro meu cliente. Fui rechear o meu segundo bolo, porque esse kit festa aí uma cliente também acabou pedindo de última hora, no dia anterior à noite. E aí eu faço na manhã, na entrega, né, no mesmo dia. Como eu tenho muitos clientes que acabam pedindo de última hora, e aí eu acabo pegando o pedido, então tem muitas encomendas que eu tenho que fazer no mesmo dia para entregar no mesmo dia. Isso também não é um problema para mim e para os meus clientes, porque eu consigo fazer, eu tenho a técnica certa, e os meus clientes também acabam pedindo de última hora e eles entendem que vai ser feito no dia. Não vai dar tempo de descansar lá na geladeira de um dia para o outro. Ficou algumas longas horas na geladeira, mas não ficou, não dormiu na geladeira de um dia para o outro. Mas como eu tinha acordado bem cedo nesse dia, por volta das 6 horas, esses bolos foi recheado até no máximo 8 horas e tava tudo já na geladeira, e a entrega para os clientes era 5 horas da tarde. Então ficou bastante tempo lá na geladeira para ficar geladinho e ficar bem saboroso. Esse bolo aí já é de 1 quilo, como vocês viram, massa de chocolate, recheio de brigadeiro de chocolate. E aí eu faço uma contençãozinha e ponho ele para gelar. Coloco acetato, um plástico em volta, né? E aí coloco na geladeira para descansar algumas horinhas. Agora já vou rechear meu terceiro bolo, que é o bolo coberto com buttercream. Esse daí eu também já tinha a massa pronta, a sorte que a minha cliente foi me pedir, eu tinha a massa que ela queria, que era massa de chocolate. Nesse meio tempo, o meu brigadeiro de ninho que eu fiz gourmet já estava frio, então eu já fui rechear o meu bolo. Essa massa desse bolo aí já é uma massa amanteigada de chocolate, e agora a gente vai fazer a montagem, vocês vão ver. Como é um bolo um pouco mais estruturado, eu tenho que fazer a montagem um pouco diferente, eu já uso acetato aí, já não faço mais tanto a mão livre. Faço também, só que como eu queria deixar ele bem retinho, eu preferi fazer no acetato. E aí são 4 camadas de massa, 3 camadas de recheio. Eu fiz a minha contenção com o próprio brigadeiro mesmo de ninho, como vocês podem ver aí. E aí depois eu vou cobrindo a Nutella, que é ninho com Nutella, né? Com o próprio brigadeiro. E aí eu repito esse mesmo processo em todas as camadas. Calda, massa, contenção de leite ninho. Aí no meio eu coloco bastante Nutella e aí depois eu tampo a Nutella com mais leite ninho.
Repeti esse processo as 3 vezes e aí depois ele também foi para a geladeira para poder ficar geladinho para entrega para o meu cliente. Essa entrega já era para 7 horas da noite, então ele ia ficar um pouquinho mais tempo aí na geladeira para poder descansar. Essa parte agora já é no período da tarde. Agora eu já vou decorar os meus bolos, porque tá quase na hora dos meus clientes virem retirar. E aí eu costumo decorar umas 2 horas antes, para ainda ele ter um tempo lá na geladeira para poder descansar. Tirei o meu plástico aí de bobina e aí já fui verificar para ver se tinha algum buraco, se o mousse estava aparecendo em algum lugar. E os lugares que ele estava aparecendo eu estava arrumando aí com a espátula, igual vocês podem ver. Aí já fiz o meu brigadeiro de chocolate. Cada confeiteira trabalha com uma técnica, eu acabei desenvolvendo do meu jeito aí, esse jeito de trabalhar, de cobrir meus bolos assim com brigadeiro, porque o brigadeiro é um pouquinho mais chato de mexer, ele puxa, ele rasga às vezes o bolo, então eu costumo trabalhar com a calda um pouquinho morna, para poder tá molinho aí e cobrir o meu bolo. E aí na hora de colocar o granulado, eu coloco ele aí em uma forma igual vocês podem ver, seguro o bolo com uma mão e com a outra eu vou colocando assim e apertando para grudar no bolo. Tem que ser feito esse processo bem rápido, porque o meu brigadeiro não pode esfriar, porque aí ele esfriando ele já não gruda mais. Então é um processo que tem que ser feito bem rápido mesmo. Agora já coloquei todo o granulado e aí eu vim colocando os moranguinhos molhados no chocolate para poder decorar o meu bolo, que foi assim que a minha cliente pediu. E o bolo ficou bem caprichado, viu? Porque ela encomendou um bolo de 2 quilos e no final esse bolo deu 2,5 kg. Eu não costumo cobrar essa quantidade de bolo que passa aí pro meu cliente, eu sempre aviso ele, né, que passou e quanto que passou, e aí eu deixo de brinde pro meu cliente essa quantidade que passou. Agora eu esqueci de filmar passando chantilly, mas não tem segredo nenhum, eu só passei o chantilly no bolo, naquele que eu recheei mais cedo, de brigadeiro de chocolate, e agora eu vou fazer a decoração dele. Esse daí já era no tema de Homem-Aranha, um bolinho de 1 quilo, e bem simplesinho aí, só que eu não gosto muito desse prato, porque na hora de decorar ele dá um pouco de trabalho, eu não tava conseguindo fazer com aquela espátula, então eu resolvi vir com esse pincelzinho aí e fazer um detalhe na lateral. E aí eu fiz um pouquinho de chantilly vermelho, usei primeiro o laranja, depois o vermelho, e aí eu misturei e eu fiz a lateral do bolo com esse chantilly vermelho. Esse daí é um kit festa, ele compõe 100 salgadinhos, 50 docinhos e um bolo de 1 quilo. Eu cobro R$180 aqui, eu acho bem barato pela quantidade de coisas que vai. E aí a gente sempre vende ele, os meus clientes sempre acabam pedindo, porque o custo-benefício dele é bem bacana. Eu costumo falar que dá de 5 a 10 pessoas, mas eu acho que para 10 pessoas é bem justo. Vai ficar bem apertado, porque aí vai dar uma fatia de bolo para cada pessoa, 5 docinhos e 10 salgadinhos. Eu acho bem apertado, porém eu explico isso para os clientes e mesmo assim às vezes eles querem e a gente faz o que o cliente quer, né? Mas eu prefiro falar que vai render para 6 pessoas aí mais tranquilo. E aí finalizando a decoração do bolo, eu já fui enrolar os docinhos. Eu já ensinei como que eu faço na rede vizinha, como que eu uso essa colherzinha aí para poder padronizar o tamanho dos docinhos, eles ficam padronizados. Eu acho super prático e aí eu só costumo usar essa colherzinha mesmo. Para os docinhos tradicionais eu uso ela, e aí para os docinhos que eu faço de brigadeiro belga aí não, aí já é outro esquema, vocês vão ver mais pra frente, que tem aqui nesse vídeo também, como que eu faço ele. Minha filha aí tá me ajudando do meu lado, depois de bolear os 25 brigadeiros, eu fui bolear os 25 beijinhos também. Esse beijinho eu já tinha deixado ele porcionado no saquinho, eu costumo fazer assim, eu porciono os meus docinhos, para quando eu for precisar bolear, ele já tá porcionado tudo. E aí eu boleei tudo e a minha filha do meu lado aí me ajudando. Agora esse é o kit festa já finalizado, 100 de salgado, 50 doce e 1 quilo de bolo. Eu cobro 180, o que você acha desse preço? E pro final, para finalizar o dia, o meu bolo coberto com buttercream, que eu falei para vocês. Agora eu vou decorar ele para poder entregar para minha cliente. Já era 6 horas quando eu comecei a decoração. A minha cliente falou que ia vir buscar por volta de 7h30 da noite. Então eu não posso decorar muito em cima do horário. Eu tenho que decorar pelo menos 1 hora antes, 2 horas, para poder dar tempo dele ficar um pouquinho na geladeira e esse buttercream ficar um pouquinho mais firme para poder entregar para o meu cliente. Eu também tenho kit festa nos bolos cobertos com buttercream. Esse daí também era um kit festa, porém não vai salgadinho, é só bolo e doce belga. Passei meu buttercream, levei ele lá na geladeira para ele poder descansar, para firmar esse buttercream.
E aí, depois já vim fazendo as quinas dele em cima. Aqui, assim, o trabalho não para. Eu termino uma coisa e já vou fazer outra. Agora eu já tô montando a caixa dos brigadeiro belga, que era o bolo, e 12 brigadeiro belga que ia junto com esse bolo. Eu compro as embalagens bem bonitinhas e aí a gente tem que fazer a montagem para poder montar e decorar e arrumar, né, e mandar pro meu cliente. Nesse momento eu tava com um pouco de dificuldade, não tava conseguindo lembrar como é que montava. Aí depois eu lembrei como é que montava e montei a caixinha. Agora vocês vão ver, o esquema para fazer esse docinho já é diferente. Eu uso essa mini balança aí para fazer a pesagem de cada brigadeiro belga. E eu uso também uma luva de... Eu uso essa luva aí, coloco um pouco de desmoldante na mão e aí eu vou pesando brigadeiro por brigadeiro para poder ficar bem padronizado e bem bonitinho. A cliente escolheu 6 unidades de cada, 6 ao leite e 6 de ninho com Nutella. Agora eu já tô boleando eles, para eles ficar bem redondinho, bem perfeitinho para minha cliente. Agora eu vou fazer o de ninho com Nutella também. Mesma coisa, pesagem de cada um, e aí a gente passa no leite em pó, peneira ele, para ele ficar bem bonitinho, e aí eu coloco uma pitanga de Nutella em cima. Eu uso uma estaquinha para poder furar os brigadeiros, mas eu não tava achando, aí acabei pegando um bico mesmo. Eu faço um furinho em cada brigadeiro que vai a Nutella em cima, e aí eu venho com a Nutella. Aí eu faço as rosetas de Nutella, faço bem caprichada, bem grande, e assim ficou os docinhos. O que vocês achou? Agora eu tô finalizando meu bolo coberto com buttercream, vou quinar ele, para poder entregar para a minha cliente, que já já ela chega. Vim com o topo no bolo e aí depois eu fiz uma solução de pó dourado e álcool de cereais próprio para bolo. E aí eu fiz uma decoração simples, mas eu achei que ficou bem elegante, bem bonito. E aí eu finalizei o meu dia, mas mesmo assim, fora tudo isso que eu fiz, ainda eu trabalho com delivery, então a gente fica atendendo o delivery que ele toca. Na próxima vez eu vou gravar também. E nisso, do outro lado, meu marido estava fazendo empada. Então, finalizando aí, eu fui ajudar ele a fazer as empadas. E esse foi o dia de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aí para eu saber, para eu poder trazer mais vídeos assim. Um beijo, até a próxima.